A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs Déboras, aqui é a pastora Marina. Nós vamos trazer uma palavra agora no devocional do mês de março, cujo título é Destemida para viver o propósito. Está aqui descrito no livro de Esté, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino, para tal tempo como este chegaste a este reino. Então, a nossa posição, a nossa influência, o lugar onde nós vivemos, é justamente, em nome de Jesus Cristo, onde Deus quer nos usar para o seu propósito, para que o tempo de Deus se cumpra na terra. Então, não é para o benefício nosso. O Senhor nos coloca numa posição, o Senhor nos dá uma influência, o Senhor abre uma porta, não para o nosso benefício, mas sim para se cumprir o propósito de Deus na terra. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, Paulo diz isso à igreja de Roma: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você, mulher de Deus, é destemida, é corajosa, é valente. Você não tem medo das dificuldades. Sabe por quê? Porque as dificuldades nada mais para o caminho, é o meio que o Senhor está nos usando para cumprir e para viver o propósito de Deus. Por isso que nós não tememos. Por isso que nós nos revestimos da sua armadura. Ele nos deu armas espirituais poderosas em Deus para destronar fortalezas. A capacitação, a vontade de fazer a obra de Deus, ela vem do Espírito Santo de Deus. É Deus quem nos capacita, é o Senhor quem nos instrui, é o Senhor quem nos prepara. Por isso que toda porta que Ele abre para mim e para você tem um propósito eterno. Aquele lugar onde Deus te colocou é para pregar a palavra, é para ganhar almas para o reino de Deus, é para influenciar essa geração que Jesus está voltando e que Ele voltará para buscar a igreja, lavada, remida pelo teu sangue. Assim foi com a nossa rainha Esté. Ela foi avisada pelo seu irmão Mardoqueu que se ela não se colocasse na posição que Deus havia instruído ela, que havia colocado ela naquele lugar, se ela não se dispusesse para fazer a obra de Deus, Deus enviaria o livramento de outro lugar. Mas o povo de Deus não iria perecer. Deus iria usar outra pessoa. E que a casa de Esté, pelo fato dela não ter se posicionado, iria sofrer. Porque a ordem é para que todos os judeus, inclusive a sua casa, porque ela era judia, iria perecer naquele tempo. Então Esté, ousada em nome de Jesus, segundo o Espírito Santo de Deus, se colocou na posição, né? Abriu, em nome de Jesus Cristo, um jejum de 3 dias, junto com seus empregados, para se apresentar na presença do rei. Ela se preparou, em nome de Jesus Cristo, buscou a presença de Deus, para que o propósito de Deus fosse se cumprir, e aí Deus deu vitória para ela, porque ela se posicionou, ela não teve medo daquela sentença de morte. Era uma sentença de morte, irmãos. Então ela não teve medo, ela não se preocupou, Senhor, não. Ela se colocou na posição de destemida que ela era. Aquela situação, aquela sentença só foi o meio que Deus usou para que Esté fosse usada. Para que Esté fosse, em nome de Jesus Cristo, vivesse o propósito. Esté estava vivendo o propósito dela. Então, ela foi ungida rainha, primeiramente pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus escolheu Esté. Porque Ele primeiro nos escolhe, depois nós vamos e seguimos a sua vontade. Então, toda essa influência, essa posição, esse local onde Deus te colocou, não é para o seu benefício próprio. É para que o propósito de Deus se cumpra na terra. E tudo fica mais lindo, irmãs, quando nós vivemos esse propósito
e sabemos que Deus é na nossa vida, tudo é mais lindo, tudo é mais motivante, tudo é mais esplendoroso, tudo vale a pena. Por quê? Porque o nosso propósito aqui nessa terra não é somente levantar, trabalhar, cuidar dos nossos filhos, nos alimentar, não. Nosso propósito aqui na terra é o propósito de Deus. Né? Nós estamos ligadinhas com o céu, nós estamos em nome de Jesus Cristo em concordância com o céu, porque o que for ligado na terra é o quê? Ligado no céu, nós estamos em concordância, a nossa oração é em concordância, né? A nossa oração é para edificar o reino, o nosso testemunho é para edificar o reino, a nossa vida, a nossa atividade, quantas e quantas vezes Deus vai falar assim, agora não é mais a empresária, agora é a serva, agora é a missionária, né? Agora não é mais a professora, agora é a serva, é a missionária. Porque a professora, a missionária, a serva são um só. E serve ao único Deus. Por isso que as oportunidades não têm o poder de te parar. As suas limitações também não. Porque você serve a um Deus infinito. Você serve a um Deus poderoso e grande, né? E fiel para cumprir o seu propósito. Então, guarda essa palavra. Você, mulher, Débora, é destemida. Você não tem medo. Sabe por quê? Porque quem te escolheu foi Deus. Quem sabe os dias que você vai viver aqui nessa terra é Deus. Então, cada dia que você viver aqui nessa terra, o seu tempo, que é o bem mais precioso que você tem, o seu tempo, é para edificar o reino dele. Este é o propósito que Deus te colocou aqui nessa terra. Você não está aqui por acaso, não. Você está aqui para cumprir o propósito de Deus na terra. Por isso que Deus te fez uma Débora. Por isso que Deus te fez uma Esther. Por isso que Deus te fez uma Ana. Uma Maria. Entendeu? Porque todas as dificuldades nos aproximam de Deus. Todas as dificuldades para cumprir o propósito de Deus. Deus não nos prometeu que o propósito seria fácil, mas Deus prometeu que estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. Se você estiver no hospital, você pregue para aqueles que estão no hospital. Fale de Jesus para aqueles que estão ali. Pregue sobre o milagre de Deus, ainda que você não recebeu o milagre, porque o milagre vai chegar na tua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus. Amém.